Salve galera! Nesse 8º episódio de Hair and More, vocês vão entender o que é a calvície, por que e como ocorre. Quais são os tipos de calvície? Quais são os tratamentos? Vamos falar sobre a queda de cabelos, o que é uma queda normal de cabelos e quando devemos nos preocupar. Vamos saber também quais são os remédios para os tratamentos clínicos da calvície, como eles atuam e quando se faz necessária a cirurgia. Bora ver? Olá pessoal, estamos aqui, eu e o Dr. Antônio Ruston, para mais um episódio de Hair and More. Hoje nós vamos falar tudo sobre calvície, o que é, como e por que ocorre, quando procurar ajuda, que tratamentos clínicos realmente funcionam, quais tratamentos não funcionam, porque tem muita enganação e empurroterapia por aí, Paulinho. Nós vamos falar também sobre a famosa finasterida, como ela atua, os efeitos colaterais e, finalmente, sobre os conceitos básicos do transplante capilar, que será explorado em detalhes no próximo episódio. O que é calvície, Dr. Ruston? Calvície é a rarefação capilar causada pela queda acentuada dos cabelos sem a reposição dos mesmos. Em outras palavras, calvície é igual ver o couro cabeludo através dos cabelos. Olha aí nessas imagens, dá para entender direitinho. Quanto mais você vê o couro cabeludo, mais calvo você é. E existem vários níveis e tipos de calvície, Paulinho. E quais são os tipos? No caso dos homens, a quase totalidade, eu diria quase 100% dos casos, chama-se calvície androgenética, ou seja, como o próprio nome diz, de origem genética. Já no Pais, caso, avós... Exato, materno, paterno. Tá. Já no caso das mulheres, ela geralmente é multifatorial. Uma combinação de genética, idade, distúrbios hormonais, químicas, apliques, estresse, ovários policísticos e até mesmo doenças específicas do couro cabeludo. Tipo? Alopécia frontal fibrosante, uma coisa comum nas mulheres. E outras patologias do couro cabeludo que nós vamos abordar na nossa segunda temporada. Por isso, não se esqueça, a importância de se procurar um especialista na área para fazer o diagnóstico correto, encontrar e tratar a causa e não o efeito. Sem enrolação, sem enganação. E quem seria, eu lhe pergunto, Dr. Tony, esse especialista? Então vamos dividir em dois grupos. Se essa pessoa, Paulinho, já apresenta um grau avançado de calvície, que já justifique o transplante capilar e se incomoda, obviamente, com isso, ela deve procurar um especialista em restauração capilar, um especialista em, digamos, encher piscinas, porque ela tem uma piscina que cabe em 100 mil litros e a dela está com 50. Geralmente são cirurgiões plásticos ou dermatologistas. Já se é o caso de um jovem que ainda não é calvo, mas tem um histórico familiar importante, pais, tios, avós, na família, e está começando a ficar calvo, mas ainda não se incomoda tanto, ele tem que procurar sim também para parar. Ele só não quer que, por exemplo, que piore, ou no caso das mulheres, ele deve procurar um especialista em diagnóstico e tratamento clínico, um especialista em vedar piscinas. Ou seja, ele tem 100 mil litros de capacidade, está com 80, 90 e está feliz ali. Esse profissional se chama tricologista. Tricologista. É um médico, é uma super especialidade da dermatologia. É um médico que fez residência em dermatologia e se super especializou em cabelos. Em cabelos e couro cabeludo? Exatamente. Mas cuidado, né, Tony? Porque assim, eu fico pensando, tem gente que faz um curso, aquele curso rápido de final de semana, coloca aquele certificado na parede e se intitula esse profissional, um tricologista no caso. Então a tricologia, para ficar bem claro, é uma super especialização da dermatologia voltada para o cabelo, correto? Exatamente. E a tricologia precisa de muito estudo, como qualquer especialidade, e muito conhecimento. A medicina, Paulinho, como tudo na vida, está verticalizando. E quanto mais verticalizado, mais super especialista é a pessoa. Quem opera melhor o nariz? Um cirurgião plástico que faz tudo e nariz, ou um cirurgião plástico que só faz nariz? O que só faz nariz, na minha opinião. Exato. Então assim no cabelo. Por isso eu parei com tudo e foquei apenas no transplante de cabelo há 20 anos. E dentro do transplante capilar, apenas na técnica FUE. Perfeitamente. Especialidade, super especialista. É isso. Então, Tony, quero saber de você. Como é que ocorre a calvície? A gente vai focar na androgenética, na hereditariedade, que representa a quase totalidade dos homens e grande parte das mulheres, e vamos deixar as patologias mais complexas e raras para abordarmos na segunda temporada. Perfeito? Perfeito.
Então, como dissemos no episódio 1, a calvície afeta cerca de 70% dos homens e mais de 30% das mulheres. É muita gente, né? É, Paulinho, é muita gente e é importante lembrar que a calvície não acontece da noite para o dia. Ela pode ter início aos 18 anos em uma evolução contínua e lenta ou irregular. Isso é, geralmente ela evolui com períodos de perdas mais acentuadas, intercaladas com períodos de estabilização. Após os 50 anos, essa evolução tende a ser mais lenta e homogênea, como nós podemos ver nessa imagem. Os cabelos aos 20, 30, 40, 50 anos. Mas, de forma geral, quanto mais cedo ela se inicia, mais rápida vai ser a evolução e maior será a área afetada. E, inversamente, quanto mais tardio o início da calvície, mais lenta a evolução e provavelmente menor será a área afetada. Mas isso não é uma regra. E como toda regra, existem as exceções. Tá. Eu, no meu caso... Tá. Não, a ideia é que a gente vá tratando sempre, né, clinicamente para ir mantendo, e essa analogia quando a gente fala de encher piscina e vedar piscina. É, Paulinho, esses dias me mandaram uma foto do Richard Gere, que eu usava em aulas, etc., para mostrar que era um cabelo bonito, dizendo: Richard Gere está ficando calvo. Num festival de Veneza, numa ponte tirada do fundo, e dava para ver, estava piscina. Aí vem uma pergunta: o Richard Gere tinha 1000 cabelos e agora tem 500, e por isso eu vejo o fundo? Ou o Richard Gere continua tendo os mesmos 1000, porém mais finos? E aí, quando eu fui analisar, o Richard Gere continua tendo os mesmos 1000, porém mais finos. Isso se chama alopecia senil. É o afinamento. Então, portanto, você sempre vai precisar do tratamento clínico para manter o calibre dele. Perfeito. Então vamos aos números, porque essa é uma curiosidade que eu tenho e acho que muita gente tem. Quantos fios de cabelo uma pessoa tem em média na cabeça? Essa é uma excelente pergunta, pode variar bastante de pessoa para pessoa, mas em média, uma vasta cabeleira densa, um Elvis Presley da vida, tem cerca de 150 mil fios de cabelo na cabeça. Mas pode não parecer tão densa se o cabelo for mais fino, muito fino. Então, tão importante quanto o número de fios, de novo, é o calibre do fio. Então, vamos lá, mais uma explicação. Por que algumas pessoas têm calvície e outras não? A chamada alopécia androgenética tem, como o próprio nome diz, origem genética. Perfeito. Então ela é, portanto, causada por fatores hereditários. Gente, usar boné, tomar banho, isso é tudo bobagem. Fatores hereditários. A calvície androgenética é hereditária e ponto. Meu pai falava: não toma banho, deixa o cabelo molhado e põe a boneca e seu cabelo vai cair. Isso e é muitos mito. outros folclores. E Não lavar é a cabeça vários dias causa calvície. Pergunta pro Gustavo Borges, que tem a testa de 2 centímetros e nada todo dia. Então isso é uma bobagem. Calvície genética é genética, tá certo? Tá. Advindos do lado paterno, materno ou de ambos. Perfeito. Essa tendência genética pode pular uma geração, coisa que pouca gente sabe. Então você pode ter um avô calvo, o filho não calvo e o neto calvo. Entendi. E você pode ter um irmão calvo E e o outro irmão não calvo. Olha aí, por exemplo, uma árvore genealógica. Por isso é normal a gente encontrar família em que um irmão é calvo e o outro não tem tendência nenhuma. Então vamos aos mitos e verdades. Tenho aqui ao meu lado o Dr. Tony Houston, que é um cara que sabe tudo, que trabalha há mais de 20 anos na área, um estudioso. Então prestem atenção e parem de ser enganados. Toda semana eu passo para o Tony algo novo da mídia, ele me diz: poxa, isso não existe, isso é bullshit. Então vamos lá, vamos fazer um bate-bola aqui? Ok. Usar boné ou chapéu em excesso deixa calvo? Mito. Estresse, quimioterapia, lavar diariamente os cabelos. Mito. Se não, como eu disse, o Gustavo Borges seria calvo, Giannichini estaria calvo, que fez quimioterapia. Isso se chama eflúvio telógeno, é uma queda temporária, mas o cabelo volta. Então esses 3 pontos são temporários. Temporários, mas A não não ser o geram uso a calvície. Usar anabolizante deixa calvo? Verdade. Mas não é que deixa calvo quem usa, acelera quem já tem a predisposição genética e acelera muito. E quem não tem a predisposição? Tranquilo, pode afinar o fio, mas não vai ficar calvo. Então vamos lá, explica pra gente, para desmistificar esse assunto, como e por que ocorre a calvície. Então vamos lá. Basicamente existem apenas 2 tipos de cabelo no couro cabeludo. A genética não está em você, Paulinho, e nem no seu couro cabeludo, está em cada fio. O fio que não contém o código genético para calvície e o fio que contém o código genético para calvície. O código, então, está no folículo da pessoa, tá certo? Os que não contêm o código genético para calvície caem, mas caem grosso. É o que você vê na escova, no ralo,
no pente, caem geralmente a cada 3 semanas, 21 dias. E à medida que eles caem, outros exatamente iguais estão sendo repostos no lugar. No mesmo lugar, no mesmo folículo. lugar. É normal uma pessoa perder de 100 a 120 fios de cabelo por dia. Você que está escovando, perdendo, vendo no ralo, fique tranquilo. Mas dá uma contadinha aí. Se tiver entre 300 e 400, já deu uma passada. Não, nem tanto, Paulinho. Outro dia uma paciente me preocupou, me ligou e desesperado porque contou e tinham 280 fios. Claro. E contou. Eu falei, mas você contou? Contei. Aí eu falei, mas você lavou ou escovou o cabelo ontem? Não. Então pode ser uma somatória. Exatamente. Uma pergunta que eu queria te fazer. Por que as pessoas não ficam calvas nas laterais e na parte de trás da cabeça? E sempre na parte superior? Exatamente porque não sabemos responder, porque na lateral e na nuca os fios não contêm o código genético para calvície. Porque só aí não contém. Porque não contém. Que loucura. E quando porque essa área não é sensível ao hormônio dihidrotestosterona, que é o hormônio que afeta os fios. Então, se nós pegarmos um fio daqui, transplantarmos aqui, ele nasce. Se transplantarmos na palma da sua mão, ele nasce. E nunca mais cai. E nunca mais vai cair. Entendi. Ok? Então é o código genético do fio exatamente. que não absorve os que causam a queda. Exatamente. Agora nós vamos falar do ciclo da queda do cabelo que contém o código genético para calvície. Diferente daquele. Então, vamos voltar. Se você vê fio na escova, no ralo, grosso, não se preocupe porque ele está sendo reposto. O fio para calvície, como a gente pode ver aqui nessa imagem, diferente, ele vai atrofiando. A gente chama de miniaturização. Afinando, 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 até morrer. Não nascer mais. Devido a um hormônio que se chama dihidrotestosterona, tá? Esse hormônio se liga a esses receptores e faz esse fio afinar. Por isso que muita gente não se apercebe. Pô, doutor, não me apercebi que eu estava ficando calvo. Quando eu vi, eu já estava calvo. Porque a calvície é silenciosa, entre aspas, a não ser que ela seja muito agressiva. Bom, eu acho que eu estou entendendo, mas são muitas as causas. Por que algumas calvícies elas são menores e mais lentas e outras são maiores e mais agressivas? Qual que é a diferença? Vamos lá. Quanto maior o número de receptores na raiz do folículo piloso, mais rapidamente esse fio vai cair e não será reposto. É o que explica a calvície precoce. E quanto mais raízes possuírem esses receptores, maior será a área afetada da calvície. Bom explicar que esses receptores, como você disse, não estão presentes na lateral e na região posterior da nuca. Por isso, essas são as áreas doadoras. Uau! Muita informação interessante. Mas a gente tem que sempre reafirmá-las para que o público passe a realmente conhecer essas informações e absorver. Mas agora a gente vai para o nosso quadro Pergunta Cabeluda. Oi, gente. Eu me chamo Clóvis Arruda e eu quero saber se calvície tem solução. Clóvis Arruda perguntou, quais são? Olá, Clóvis, excelente pergunta. Em recente revista científica internacional, foi feito um estudo multicêntrico. Multicêntrico é uma somatória de estudos, onde envolve no mínimo 3, 4 mil pessoas, e que mostrou com ciência, quais os tratamentos mais eficazes para retardar, nós já falamos que nada evita, o avanço da calvície. E eles são: número 1, ganhador, pole position, os inibidores de 5 e 6-alfa-redutase, finasterida e dutasterida. Em segundo lugar, minoxidil oral e tópico. E esses que são os salvadores da pátria aí no começo de qualquer percepção de queda e esses de são calvície. os Tom Cruise do filme. O resto são atores coadjuvantes que ajudam, Entendi. mas não são os atores principais. Então, deixando claro, nada faz nascer cabelo de volta, apenas retarda a evolução. Exatamente. E mais, aumenta o calibre do fio, o que é bom para menor percepção de calvície. A pessoa não precisa ficar desesperada se começar a ver mais fios de cabelo na escova, no ralo. Ela deve procurar um profissional, porque pelo que você falou, a calvície genética, ela é meio que silenciosa. E nós encerramos por aqui o nosso 8º episódio da série Hair and More. No próximo episódio, o episódio 9, nós vamos nos aprofundar ainda mais para entender a calvície e principalmente mergulhar nos resultados incríveis que os medicamentos corretos produzem no tratamento da calvície. Como eles retardam o avanço da calvície e fortalecem os fios, em alguns casos até dispensando ou retardando a cirurgia de transplante capilar. Não deixe de ver o 9º episódio de Hair and More. Tá bom demais.